Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas diziam: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: Todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma cairá sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por ele que eu expulso demônios. Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, é através de quem que os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é comum nós ouvirmos aquela expressão chamada pessoa que é católico de censo de IBGE. Por que católico de censo de IBGE? A pessoa, quando ela é um católico de censo de IBGE, é quando a pessoa se diz católico somente na hora que tem aquelas pesquisas de bairro. Mas nunca foi na igreja, nunca participou da missa, só foi malemar para receber os sacramentos da iniciação cristã. E essa pessoa diz ser católica. Outros exemplos ainda são exemplos de pessoas que dizem ser católicos, mas são daqueles tipos de católicos não praticantes. Interessante, né? Como a atualidade existe, né? É uma invenção interessante. Católico não praticante. O Evangelho de hoje nos dá uma simplificação lógica da nossa fé. A nossa fé deve ser vivida. A nossa fé deve ser praticada. Vejam que nos últimos dias, obviamente eu não gravei ontem e nem quarta, mas eu estava observando o Evangelho. Vejam, observem que nos últimos dias, Jesus está trabalhando com os discípulos a fé. A fé que deve nos mover. Aliás, nós iniciamos este trabalho de fé lá no domingo passado, quando os discípulos viram para Jesus e dizem para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí Jesus ensina para eles uma coisa muito bonita. Se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, vós virai para essa árvore e dizei: arranca-te daqui e coloque em outro canto. E ela assim faria. O grão de mostarda é o menor grão que existe. No evangelho de ontem, o Jesus estava dizendo sobre como a nossa fé deve ser insistente. E aí ele coloca aquela parábola da pessoa que vai até a casa do seu vizinho, porque um amigo chegou de viagem às pressas à noite, e ele vai até a casa do seu vizinho pedir alguma comida para poder saciar aquele amigo. E aí aquele amigo, o vizinho diz para ele assim: vai dormir, se recolhe, que a minha família já está toda dormindo, minhas crianças estão dormindo. Não tem como eu acordar agora para ir te dar comida. Jesus ensina:
Se ele não abrir naquele momento, ao menos pela insistência, ele abrirá. Nós devemos insistir. A nossa fé deve ser praticada. Uma fé que não é praticada é uma fé morta. Eu sou católico, mas eu não vou na missa. Eu sou católico, mas eu não pratico a minha religião. Eu não sou católico de verdade. Eu só sou católico da boca para fora. Para que eu entre realmente com o amor de Jesus, para que eu diga com aquelas palavras: eu sou católico, eu professo a minha fé, eu devo viver a minha fé. E aí nós chegamos no evangelho de hoje. O evangelho de hoje em que Jesus é interrogado, em que Jesus, na verdade, é acusado de expulsar o mal com o mal, de expulsar aquilo que é ruim, no qual eu não vou nem professar o nome, mas de expulsar aquilo que é ruim, o encardido, com o mal, com o próprio encardido. Interessante que eles fazem essa analogia, mas nem pensam. E aí que está a vírgula para o evangelho de hoje. Jesus nos mostra que uma pessoa que não presta atenção naquilo que Deus nos fala, ela não sabe vivenciar os mistérios de Deus. E é que nem aquela prova, né? A professora tá lá, explica o conteúdo. Aí ela passa a prova, todo mundo tira zero. Aconteceu isso daí na minha sala esses dias. O professor explica o conteúdo, dá a prova, todo mundo erra. Por quê? Ninguém presta atenção. E aí, quando eu não presto atenção, quando eu não foco naquilo que a pessoa está me dizendo, eu erro. Porque eu não vou saber praticar na vida real aquilo. Eu não vou saber colocar em prática. Eu preciso trabalhar com a atenção. Praticar a minha fé sem atenção é eu praticar a minha fé errado. E é aí que a vírgula entra. A minha atenção deve ser voltada a uma coisa somente e a uma opinião que deve me bastar, a opinião de Deus. Para que eu pratique a minha fé, eu não posso ficar escutando a opinião do vizinho. Para que eu pratique a minha fé, eu não posso ficar escutando a opinião da dona que disse que aquela coisa ali é melhor para ela, que eu devo fazer aquilo que ela falou. Eu devo escutar a fé de Deus. A luz de Deus. É Ele que vai me dizer. E é claro, nós sabemos que através de Deus, muitas pessoas são iluminadas e instruídas para mostrar o nosso caminho, para mostrar aquilo que nós devemos seguir. E é por isso que o que eu falei anteriormente vale para agora. A atenção é importante. Se eu tenho a atenção para escutar a voz de Deus, eu consigo praticar a minha fé. Estamos nos aproximando, aliás, daqui 2 dias estaremos no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Como está a nossa fé? Será que nós estamos trabalhando a nossa fé? Porque não é um simples domingo, não é um simples feriado, não é uma simples comemoração. É a comemoração de todas as comemorações. Como estamos trabalhando a nossa fé? Jesus vem nos interrogando isso para que quando nós cheguemos no domingo, quando nós escutemos a palavra de domingo, nós estejamos com a nossa fé trabalhada, com a nossa atenção captada e com a nossa mente voltada para a única coisa que deve nos importar, que é Jesus. Então, que no evangelho de hoje nós consigamos trabalhar verdadeiramente
com a nossa fé. Uma pessoa que não utiliza a fé, vou encerrar o evangelho dizendo essa frase. Uma pessoa que não utiliza a fé não deve ser chamado de católico. Católico ou cristão pratica a fé. Independente de qual for a religião, eu devo praticar a fé. Não existe católico não praticante. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.